Fala aí, gênio! Nós estamos continuando com as nossas aulas sobre área de figuras planas, hoje para falar sobre a área do losango. Então, nobre sobrevivente, nós estamos aí numa matéria bem tranquilinha, que é a área de figuras planas. Por enquanto está simplesinho, mas fica tranquilo que vai continuar simples. Nem tão simples quanto parece, mas vai ficar simples, tá? Hoje nós vamos falar sobre a área do losango. E, bom, antes disso, né, eu já gravei vários vídeos aí falando sobre a área do retângulo, né? Dentre retângulos nós podemos ver aí o quadrado também. O quadrado é retângulo, tá? Vimos a área do triângulo, do paralelogramo, vimos a área do trapézio e agora a área do losango. O que é um losango? O losango é uma figura é um quadrilátero, né, com dois pares de lados paralelos e, além disso, esses lados são congruentes, têm a mesma medida. Tudo bem? Então, é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos e esses lados todos são medidas iguais. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho aqui esse losango. Eu não dei a medida dele, mas eu quero saber o seguinte: como que eu calculo a área desse losango? Aí você já deve estar falando assim: ah, professor, isso aí eu sei. A professora falou, a tia falou que a área do losango é diagonal maior, botou um Dzão assim, né, vezes a diagonal menor, dividido por 2. Olha, assim como eu falei lá no trapézio, eu não gosto muito dessa história da letra maiúscula, porque letra maiúscula normalmente a gente deixa para indicar os vértices, né? Por exemplo, aqui eu poderia dizer que é A, B, C, D, né? Essa figura. E aí, os vértices, normalmente a gente coloca a letra maiúscula. Aqui eu prefiro chamar de diagonal 1, diagonal 2. Até porque nem sempre no losango nós teremos diagonal maior e diagonal menor. O quadrado, por exemplo, ele tem essas características que eu falei aqui, né? Dois pares de lados paralelos? Tem ou não tem? Olha, isso aqui é um quadrado, olha. Ele tem dois pares de lados paralelos. Os lados são congruentes. Então, é um losango. Todo quadrado é losango. Todo losango é quadrado? Não, só se o losango for quadrado, que ele vai ser quadrado, ok? Então, saiba que todo quadrado é losango. Todo quadrado é retângulo. Todo retângulo é quadrado? Não, mas todo quadrado é retângulo, ok? Então, vamos lá. E uma outra coisa, ó. Todo quadrado é paralelogramo? Tem dois pares de lados paralelos, ok? Todo losango é paralelogramo? Todo paralelogramo é losango? Não, não, porque eu tenho paralelogramos com lados diferentes, ok? Então, é bom até você ficar ouvindo esse vídeo aí, voltar e anotar isso, tá? Então, vamos lá. Você já aprendeu lá com a sua professora, com o seu professor, que a área do losango é dada por, pega uma diagonal, multiplica pela outra diagonal, vou chamar de diagonal 1, diagonal 2, e divide por 2. Tá certo, é isso mesmo. Mas por que é assim? Como eu disse na aula passada, pelo menos uma vez na vida, vamos entender por que as coisas são assim? Vamos lá. Olha, eu tenho esse losango aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um segmento aqui, passando por esse vértice aqui de cima, que seja do tamanho dessa diagonal aqui, ó. Porque a diagonal pega de um vértice ao vértice oposto, né? Então, eu vou traçar um segmento aqui, passando por esse vértice, que seja desse tamanho. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, do mesmo tamanho. E depois vou passar um segmento aqui nesse vértice, que seja desse tamanho, dessa diagonal, e a mesma coisa aqui. Vamos lá? Ok, então tá aí. Eu tracei esse segmento aqui, tá? E é do tamanho da diagonal, dessa diagonal aqui, essa diagonal maior. E aqui também é a mesma coisa. E esse segmento,
que é do mesmo tamanho desse daqui, que é do tamanho dessa diagonal, ok? Eu vou traçar agora a diagonal, as duas diagonais, tá? Essa aqui que é a maior e a outra. Beleza, olha aí o que a gente tem. Você deve estar observando que nós temos vários triângulos aqui, tem ou não tem? Olha, nós temos esse triângulo, esses dois aqui e esses dois aqui. Quantos triângulos ao todo nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triângulos, né? Esses triângulozinhos aqui, pequenininhos. Bem, e você também pode observar o seguinte, que esses triângulos, todos eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Se você pegar esse lado aqui, ó, esse lado é igual a esse lado daqui. Esse lado aqui de cima é igual a esse aqui de baixo. E as diagonais, uma característica importante das diagonais de um losango é que elas se intersectam aqui no ponto médio. Então, esse segmento é igual a esse. E você vai notar que todos esses triângulos aqui têm a mesma medida. Os lados proporcionais são congruentes. Os lados correspondentes são congruentes, tá? Você pode pensar também da seguinte maneira, olha, aqui nós temos pequenos retângulos, olha, você tem um retângulo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui e tem outro aqui embaixo. Olha, desse retângulo aqui, de todos eles, você observa que os lados do losango é a diagonal desse retângulo, né? A diagonal, tá vendo? Então, uma parte desse retângulo, ou seja, a metade dele, esse triângulo aqui de fora, uma parte, a metade dele está do lado de fora e a metade está do lado de dentro do losango. Nesse retângulo aqui de cima, a metade está do lado de fora, a metade está do lado de dentro, em todos eles. Então, assim, você tem 4 triângulos aqui dentro, né? A metade desses retângulos estão aqui dentro e a outra metade do lado de fora. Então, esse retângulo grandão, ele tem o dobro da área do losango. Tudo bem? Então, por isso que você faz a diagonal, uma das diagonais, vezes a outra, que normalmente fala diagonal maior, vezes a menor, só que isso não é bem verdade sempre, né? Aliás, não é verdade sempre, porque no quadrado as diagonais são iguais. Então, você tem esse produto e divide por 2. Divide por 2 por quê? Porque uma parte, a metade dele fica do lado de fora. Você não quer essa parte que fica do lado de fora, ok? Entendido? Continua aí, Delson. A metade da área desse retângulo. Então, a área do losango, deixa eu colocar um L aqui para dizer que é losango. A área do losango vai ser diagonal 1 vezes a diagonal 2 dividido por 2. É por isso que o seu professor lá ensinou a você que colocou aquele D grandão, né? Disse que a área é D vezes D dividido por 2. Né? Eu já expliquei que eu não uso esse D maiúsculo por conta dessa ideia de usar a letra maiúscula para os vértices. Ah, mas eu não estou usando nenhuma letra aqui nos vértices, então por que eu não uso o D maiúsculo? Eu não uso porque eu não gosto. Eu prefiro usar a letrinha minúscula para indicar medidas de segmentos, ok? Letras maiúsculas sempre para os vértices, embora eu já tenha usado sim, tá? Eu já fiz isso, ajuda em algumas coisas, mas atrapalha em outras nesse sentido. Tudo bem? Bom, então, nós sabemos que para calcular a área de um losango, basta que eu pegue as diagonais, multiplique uma pela outra e divida por 2. Então, isso você já aprendeu. Beleza. Bom, então, olha só, eu tenho aqui um quadrado. Eu estou afirmando que é um quadrado. Quando você vê uma figura retangular, aparentemente retangular, tem a medida somente aqui, você já desconfia logo, aí, principalmente quinto e sexto ano, que já pode concluir que é um quadrado mesmo, é uma figura retangular, ok? Beleza. Então é o seguinte, se eu disser que a área desse quadrado é 18 centímetros quadrados, qual é o valor da sua diagonal? E agora? Você não sabe a medida da diagonal, certo? Não sabe, né? Mas vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui. Antes disso, se você quiser fazer um print aí, você faça. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para fazer essas contas aí. Olha, eu sei que se eu pegar isso aqui, eu já disse, é um losango.
pelas definições, isso aqui eu posso garantir que é um losango, porque são dois pares de lados paralelos, os lados são congruentes, então, ok, é um losango, certo? Bom, mas a área do losango é diagonal, uma das diagonais, vezes a outra, né? E por isso, lembra que eu te falei diagonal maior, diagonal menor? Aqui é um quadrado. Se é um quadrado, as diagonais são congruentes, têm a mesma medida. Já não tem mais diagonal maior e menor aqui, certo? Então, vamos lá. Eu sei que a área desse quadrado é 18 centímetros quadrados. Então, eu sei que a diagonal, a área de um losango, deixa eu colocar aqui a fórmula, vou botar um L de losango, tá? A área de um losango é diagonal 1 vezes a diagonal 2, tudo isso dividido por 2, né? Quando eu fiz diagonal 1 vezes a diagonal 2, dividi por 2, eu achei a área. Qual foi a área? 18. É o que está sendo afirmado ali. Ora, mas a diagonal 1 e 2 são iguais, correto? Então, eu vou chamar apenas de D. Diagonal vezes diagonal, porque as duas são iguais. Então, eu tenho D vezes D, vai ser D ao quadrado. E esse 2, olha, eu vou multiplicar isso aqui inteiro por 2, ou como aquele macete que a gente fala, passa esse 2 para lá multiplicando, é aquele macete, né? Dizer que passou para lá, mas na verdade não passa, né? Nós estamos fazendo é multiplicando os dois membros, o 2 que a gente corta esse 2, lá fica vezes 2 que dá 36. Então, aqui, ó, vai ser 18 vezes 2, ok? Então, a diagonal ao quadrado é igual a 36. Então, quanto mede a diagonal? Olha, um certo número ao quadrado deu 36. Que número é esse? Basta extrair a raiz quadrada de 36. Então, a diagonal é 6. Para calcular o lado, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só anotar aqui. A diagonal nós já achamos que é 6. Ok? 6, no caso, centímetros. E centímetros, né? Ok. Para calcular o lado, vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui nesse espaço, tá? Olha só. A área desse quadrado, que eu chamei de losango, e que é um losango, né? A área desse losango, que é um quadrado, ela é 18 centímetros quadrados. Ok. Mas a área do quadrado, nós sabemos que é o lado vezes o lado, ou seja, L ao quadrado, né? Esse lado vezes aquele, L, como eles são iguais, né? É L, se aqui é L, aqui é L, então é L ao quadrado. Lembrando que o lado vezes o lado nós podemos fazer somente no caso de ser retângulo, tá? Esse aqui é um losango que é retângulo, tá? Você não vai ficar multiplicando os lados de um losango e achar que está calculando a área, não, tá? O losango você calcula a área multiplicando as diagonais e dividindo por 2. Mas como o quadrado também é losango, então eu obtenho essa área multiplicando um lado pelo outro. Porque como os lados são iguais, L vezes L é ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu sei que L ao quadrado, a área é L ao quadrado, né? Então, olha só, se eu fizer o lado vezes lado L ao quadrado, eu obtenho a área, mas eu já disse que a área é 18. Então está aqui, 18. Ok. Se L ao quadrado é 18, olha, é um número que eu multiplico por ele mesmo que dá 18. Então, como eu obtenho esse número? Então, L é igual a raiz de 18. Olha, isso daqui já é mais para alunos aí do 9º ano. É isso daqui, porque nós vamos fazer aqui uma 8º, 9º ano, nós vamos fazer uma simplificação aqui, tá? Olha, o 18 é a mesma coisa de 9 vezes 2, ok? 9 vezes 2. O 9 tem raiz, a raiz de 9 é 3. O 2 não tem, então ele permanece. Então, o lado vai ser igual a 3 raiz de 2. Ok? Então, esse é o lado desse losango. 3 raiz de 2. Se você ficou aí
meio aborrecido, porque apareceram uns cálculos diferentes aí que você não viu ainda, você que está no quinto, sexto ano, talvez sétimo ano, você não viu isso ainda, esse esqueminha aqui, ó, mas não se preocupe não, você vai chegar na série adequada para você ver isso, tá? Deixa eu sair daqui para você fazer um print. Então, hoje era isso que eu tinha para falar com você. Mais do que saber as fórmulas, conhecer as fórmulas para se calcular a área das figuras, é importante você entender o porquê. Por isso que eu trouxe essa playlist aqui para vocês, explicando tudo, por que as áreas são calculadas dessa e dessa maneira, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, você vai curtir, compartilhar com seus amigos e vai comentar, fique à vontade, tá? Um grande abraço, tem muitos vídeos aí no canal para vocês. Até a próxima!